Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos de 2024. Essa é a nossa aula 2 e já vamos começar um assunto importante, mas antes sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá ao assunto da aula de hoje, onde eu vou comentar sobre os principais serviços de computação em nuvem. E aqui um ponto bem importante, pessoal, quando a gente fala de computação em nuvem, é claro que pode aparecer também o termo em inglês Cloud Computing, que significa, claro, traduzindo para o português, computação em nuvem. Então, só esse pequeno aviso. E quando a gente fala desses serviços de computação em nuvem, eu vou destacar aqui 3 como os mais relevantes para lembrar para as provas de concurso, que é o termo IaaS, percebe que tem 2 As ali, é IaaS, PaaS, P-A-A-S, e SaaS, S-A-A-S. O que significa cada um desses termos no serviço? Primeira coisa a saber é o seguinte: quando nós temos uma determinada empresa oferecendo algum serviço de nuvem, essa empresa que oferece algum tipo de serviço de computação em nuvem, ela pode oferecer muitas vezes algum serviço que seja IaaS. De repente, ela também pode ofertar serviço de computação em nuvem do tipo PaaS. E ela também pode ofertar serviços de computação em nuvem do tipo SaaS. Então percebe que aqui nós estamos falando em determinadas empresas que estão ofertando serviços de computação em nuvem para outras empresas ou até para as pessoas individuais. E esses serviços podem ser classificados como IaaS, PaaS e SaaS, certo? Vamos começar com a ideia do IaaS. Esse I, pessoal, que vocês estão vendo aí, vem de infraestrutura. IaaS, então, é a infraestrutura oferecida como serviço de nuvem. É infraestrutura como serviço. Como vocês podem observar nessa imagem aqui, percebe que aqui eu tenho um data center com diversos servidores. Percebe que aqui nós temos a própria refrigeração dos servidores aparecendo ali. Temos também o cabeamento, que é a própria rede. Isso tudo é a infraestrutura. Quer dizer, o data center que vocês enxergam, os próprios servidores, a rede que conecta esses servidores, a segurança, a refrigeração, tudo isso é uma infraestrutura de um data center que está sendo aí provisionada para ser ofertada como serviço de nuvem. Então, se essa infraestrutura que vocês estão enxergando aí for oferecida como serviço de nuvem para outras empresas, isso é IaaS, é a infraestrutura como serviço. Podemos imaginar então que uma determinada empresa pode não querer construir o data center. De repente eu tenho uma empresa e eu não quero construir um data center. Então eu vou alugar isso como na forma de um serviço de outra empresa que tem um data center, que tem uma infraestrutura já de nuvem. Então, se eu resolvo não construir o meu data center, mas alugar isso como um serviço de nuvem, eu estou alugando um serviço do tipo IaaS, infraestrutura como serviço. Vamos melhorar isso então a partir de agora. O que significa IaaS? Vem da sigla em inglês, Infrastructure as a Service, que é, traduzindo aí para o português, a infraestrutura como serviço, como eu mencionei para vocês. E aqui nós temos então essa infraestrutura de computação provisionada e gerenciada pela internet. Exemplo do que entra como infraestrutura como serviço está aí, como eu disse, os servidores, os firewalls de rede, a própria construção do data center, os cabeamentos de rede, que é a própria rede em si, né? A segurança, por isso o firewall, a refrigeração daquele data center, tudo isso faz parte de um serviço que, quando ofertado como serviço de nuvem, é IaaS, é a infraestrutura como serviço de nuvem, certo? Perfeito, agora vamos passar para o PaaS. A sigla PaaS aí, pessoal, PaaS vem de Platform as a Service, quer dizer, a plataforma ofertada como serviço de nuvem, plataforma como serviço.
E o que difere aí a plataforma da infraestrutura? Bem, quando o serviço é do tipo PaaS, quando a oferta de serviço de nuvem é do tipo PaaS, significa que aqui eles estão ofertando, por exemplo, o gerenciamento das licenças dos sistemas operacionais, também os sistemas de desenvolvimento de software, também estão ofertando aqui os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, se eu tenho uma determinada empresa e eu não quero adquirir as licenças dos sistemas operacionais, eu não quero adquirir separadamente as ferramentas de desenvolvimento de software, eu não quero adquirir os sistemas gerenciadores de bancos de dados, então posso alugar essa plataforma como um serviço de nuvem. Quer dizer que tem alguma empresa que vai ofertar para outras empresas essa plataforma como serviço. Quer dizer, as licenças dos sistemas operacionais, os sistemas gerenciadores de bancos de dados, as ferramentas de desenvolvimento de software, isso tudo pode ser ofertado como serviço de nuvem, e quando isso tudo que eu acabei de mencionar é ofertado como serviço de nuvem, isso se chama serviço PaaS, que é plataforma como serviço. Como vocês olham um pouco nessa imagem, imagina que eu preciso de sistemas operacionais instalados nas máquinas, mas eu não quero adquirir as licenças de sistemas operacionais. Então uma outra empresa vai lá e oferta isso como serviço de nuvem, ou as ferramentas de desenvolvimento de software, ou sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, a sigla PaaS, P-A-A-S, dentro do conceito de nuvem, é a plataforma como serviço, né? Esse termo vem do inglês Platform as a Service, que é a plataforma ofertada como serviço de nuvem. E lembrando que aqui entram então as licenças de sistemas operacionais, entram as ferramentas de desenvolvimento de software, entram os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Tudo isso está enquadrado, quando, claro, oferecido como serviço de nuvem, como sendo PaaS, certo? Bem, vamos entender isso melhor agora, pessoal, chegando finalmente na ideia do SaaS. O que é o SaaS? SaaS é Software as a Service, quer dizer, software como serviço de nuvem. E aqui tem muito a ver com o usuário final, usuário de aplicativos. Então vamos supor um usuário comum que resolve não instalar um programa de planilha no seu computador, mas resolve utilizar um programa de planilha como um serviço de nuvem ofertado por alguma empresa na internet. Então, ele está usando serviço SaaS. Vamos imaginar o próprio Google. O Google tem um sistema chamado Google Drive. Lá no Google Drive tem o Planilhas, que é um serviço de planilha de cálculo bem parecido com o Excel, só que não é o Excel, ofertado para usuários acessarem essa planilha de cálculo pela internet, através de um navegador. Isso é um exemplo de SaaS. Porque isso é um software como serviço ofertado para o usuário final, como aplicativos de planilha, de edição de texto, de editores de apresentação, calendários, e-mails. Então, quando se oferta como serviço de nuvem para o usuário final, um software como serviço, como os aplicativos de planilha que eu mostrei aí, de edição de texto, de editor de apresentação, de e-mail, de calendário, quando isso é ofertado como serviço de nuvem para o usuário final, isso é SaaS, é o Software as a Service, é o software como serviço de nuvem. Então vamos lá. SaaS, a sigla SaaS, significa Software as a Service, não esquece disso para a prova. E traduzindo para o português, então, o software como serviço. E o que entra aqui, né? Como eu já disse antes, é a utilização dos programas e aplicativos através de servidores da internet. Isso nós podemos dar como bom exemplo. Exemplos comuns são os próprios sistemas de e-mail, os sistemas de calendário quando ofertados pela nuvem, os aplicativos de planilha, de edição de texto, de edição de apresentação de slides, entre tantos outros que podem ser ofertados como aplicativos em nuvem para o usuário final. Aí é Software as a Service, o software como serviço, tá? Bem, pessoal, aqui eu mostro de novo, então, só para a gente matar a charadinha, de novo, uma planilha, aquela que eu mostrei para vocês antes, que é do sistema do Google Drive, o Planilhas, que eu acesso através de um navegador pela internet, essa planilha de cálculo, sem precisar instalar no meu computador, mas estou usando isso como um serviço de nuvem. Então, o aplicativo usado como serviço de nuvem de planilha se enquadra como SaaS.
tá? Perfeito, pessoal. Vamos agora, então, revisar isso com um resumo rápido aqui. Acompanha comigo esse rápido resumo aparecendo na tela. IaaS, então, a infraestrutura como serviço. Entra os servidores, a segurança, a construção do data center, a própria infraestrutura de rede, que é o cabeamento, a refrigeração. Isso é IaaS, infraestrutura como serviço. Agora, depois disso, temos PaaS, que é a plataforma como serviço, entrando aqui as licenças de sistemas operacionais, as ferramentas de desenvolvimento de software, os sistemas gerenciadores de bancos de dados, isso então enquadrado como PaaS, a plataforma ofertada como serviço de nuvem. E chegando aqui no outro nível, nós temos o SaaS, que é o software como serviço, que é quando é ofertado como serviço de nuvem os aplicativos hospedados para o usuário final, como o caso de planilhas de cálculo, editores de apresentação, entre outros, que são ofertados como serviço de nuvem, né? Perfeito, pessoal. Agora, então, vamos passar a resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo a primeira questão, ela diz assim: na computação em nuvem, o modelo de serviço que fornece recursos como servidores, redes e armazenamento é conhecido como... Letra A, plataforma como serviço, PaaS. Letra B, software como serviço, SaaS. Letra C, infraestrutura como serviço, IaaS. Letra D, função como serviço, FaaS. E aí, pessoal? Dentro do que eu mostrei para vocês, quando fala dos servidores, da própria rede, do armazenamento ofertado como serviço de nuvem, isso é infraestrutura como serviço, IaaS, que nós temos aqui na letra C de Canadá, gabarito e resposta desta questão. Vamos lá, pessoal, para a nossa próxima questão desse assunto? Vem comigo e acompanha. Qual das opções abaixo melhor define o conceito de plataforma como serviço, PaaS, em computação em nuvem? Letra A. Fornece infraestrutura virtualizada para criar e gerenciar aplicativos sem se preocupar com a complexidade do hardware subjacente? Letra B. Oferece recursos de armazenamento em nuvem, permitindo o armazenamento e recuperação de dados de forma escalável. Letra C. Proporciona um ambiente de desenvolvimento, incluindo ferramentas e serviços para criar novos softwares. E a letra D. Permite a execução de funções isoladas em resposta a eventos específicos, sem a necessidade de gerenciar servidores. Pois bem, pessoal, como a questão quer a ideia do PaaS, que é a plataforma como serviço, o mais adequado aqui para a nossa resposta, dentre as representadas, tem que ser a nossa letra C de Canadá. Porque observa, na letra C de Canadá, ele diz, se eu pegar a ideia do PaaS, que proporciona um ambiente de desenvolvimento, incluindo ferramentas e serviços para criar novos softwares. Observa, lembra quando eu falei sobre PaaS, que é a plataforma como serviço, que ali entra as licenças dos sistemas operacionais, mas também entram as ferramentas de desenvolvimento de software. Além disso, também entram os sistemas gerenciadores de bancos de dados, o que está bem descrito ali quando ele fala sobre ambiente de desenvolvimento, que são justamente as ferramentas de desenvolvimento de software. Então nós ficamos o PaaS aí como a melhor resposta adequada, a letra C de Canadá para essa questão, a plataforma como serviço. Vamos lá para a nossa próxima questão desse assunto? Vem comigo e acompanha. O que representa a sigla SaaS em relação à computação em nuvem? Letra A. Segurança em armazenamento de aplicativos e serviços, um conjunto de práticas para garantir a segurança de aplicativos e serviços em nuvem. Letra B. Sistema de armazenamento em servidores, um método de armazenamento de dados em servidores remotos. Letra C. Servidores autônomos e acessíveis, uma configuração de servidores que opera independentemente de conexões de rede. Letra D, software como serviço, um modelo de serviço em nuvem, onde os aplicativos são fornecidos aos usuários pela internet, geralmente em um modelo de assinatura. Letra E, serviço de armazenamento de software, uma infraestrutura para armazenar softwares em servidores remotos para acesso posterior. Pessoal, quando ele fala sobre SaaS, SaaS significa justamente software como serviço. E onde é que eu tenho isso determinado aí? Ali na letra D. SaaS significa software como serviço, então a resposta só poderia ser a nossa letra D, porque ela já começa dando, é a única que já começa dando o indicativo da sigla SaaS, que é software como serviço, e ainda depois continua confirmando que de fato está certo, porque
SaaS, que é um software como serviço, é um modelo de serviço em nuvem. É um tipo de serviço em nuvem, onde os aplicativos são fornecidos aos usuários pela internet. Sim, os aplicativos de planilha, de edição de texto, entre outros. Geralmente um modelo de assinatura, claro. Geralmente o usuário assina para ter acesso a esse aplicativo de nuvem. Então aqui D de Dinamarca, sem dúvida, gabarito e resposta desta questão. Vamos lá para a nossa próxima questão, pessoal. Acompanha comigo. Diz assim, a computação em nuvem do tipo Software as a Service, SaaS, possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador conectado à internet. Certo ou errado? Pessoal, certíssimo. A ideia de SaaS é justamente possibilitar que o usuário possa acessar esses aplicativos e esses serviços de nuvem em qualquer local usando algum computador conectado à internet, sem a necessidade de instalar esse software no seu computador, porque ele acessa através de um navegador como um serviço de nuvem ofertado pela internet. Por isso, resposta certíssima para essa questão. E vamos lá para mais uma questão. Vem comigo e acompanha a leitura. A computação em nuvem refere-se ao fornecimento de serviços computacionais pela internet, que é a própria nuvem, né? Sempre bom lembrar isso. Quem é a nuvem, professor? A nuvem são os servidores conectados na internet. Então, quando a gente fala em computação em nuvem, a gente está falando em computação utilizando esses servidores conectados à internet, fornecidos por empresas denominadas provedores de nuvem, podendo ou não ser cobrados. A maioria desses serviços se divide em 3 categorias, que são... Aí tem várias opções ali na letra A, B, C, D, né? Mas quais são as principais categorias de serviços de nuvem? Lembra quais são? IaaS, que é a infraestrutura como serviço, PaaS, que é a plataforma como serviço, e SaaS, que é o software como serviço. Portanto, resposta IaaS, PaaS e SaaS, que temos aí na letra B de Brasil, de fato, o gabarito e a resposta desta questão. Beleza, pessoal, ótimo assunto aí resolvido. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!